tema da nossa pregação é um Salvador prometido. Vamos a Mateus capítulo 1, versículos 18 a 23. Evangelho segundo Mateus, capítulo 1, versículos 18 a 23. Diz a senhora: o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela tua palavra lida, e agora vamos tentar explicá-la e desenvolver não os detalhes deste trecho, mas partindo daí chamar a atenção para algo muito importante que envolve o nascimento do Senhor Jesus Cristo. É em nome dele que te pedimos que esta pregação seja útil para cada um que vai ouvi-la. Amém. Como falei, esse trecho é muito utilizado, muito lido, muito comentado. Quando se quer falar no nascimento virginal de Cristo, usa-se esse texto. Quando se quer falar na fidelidade de José, usa-se esse texto para mostrar que o anjo conseguiu demovê-lo da ideia de deixar Maria secretamente. Mas pouca ênfase é dada nos versículos 22 e 23. Talvez muitos, não vou dizer pulem, mas mentalmente pulam essa passagem aqui que fala que houve uma profecia e que a virgem conceberia e daria à luz um filho, seria chamado de Emanuel, e continua então com a história interessantíssima do sonho de José, versículo 24, ele foi despertado e tal. Será que ele vai obedecer o anjo ou não vai? E fica aí um pequeno detalhe de que isso aconteceu para que se cumprisse o que fora predito pelo profeta. Então, o nosso assunto hoje vai ser mostrar a importância de um fato: que o nascimento do Messias, Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, estava abundantemente predita ou prometida, o nascimento prometido há séculos na Bíblia, prometido por Deus através dos profetas, e utilizando a Bíblia para fazer essas promessas. Não sei, talvez um dos motivos pelos quais nós não valorizamos muito a informação desta é que nós lemos aqui Gênesis falando de Adão, aí passamos algumas páginas e já estamos aqui em Cristo, e pulamos 4.000 anos
e um segundo. Aí lemos uma profecia sobre Jesus Cristo, que é o profeta ao qual se refere aqui Mateus, Isaías, viveu mais ou menos 750 anos antes de Cristo, e logo vemos o cumprimento da profecia. Isaías fala aqui, se cumpre acolá, mas houve 750 anos entre uma coisa e outra. Então, talvez essa facilidade de ficarmos pulando de tempos, de séculos, ao virar de algumas páginas, nos desacostume a parar e observar: puxa vida, isso estava prometido. Se alguém nos prometer alguma coisa 2 anos antes, coisa pequena, se acontecer isso, eu lhe dou isto. Aí um belo dia chega alguém com um pacotinho e diz: está aqui, que é isso? Isso é que eu prometi que se acontecesse isso, eu lhe dava isto. Pois aconteceu, eu estou aqui lhe dando. Ah, rapaz, que coisa, eu tinha até me esquecido disto. Pois é, faz 2 anos nós conversamos aquilo e você não se esqueceu. Eu disse: não prometi. Então, demorou 2 anos, mas eu estou aqui, estou cumprindo o que eu prometi. Aí Deus faz uma profecia, através dos seus profetas, de séculos. Aí se cumprem as profecias e nós nem damos muito valor. Mas eu quero então voltar 2.700 anos no tempo, a partir de hoje, indo à época um pouco depois do nascimento de Isaías. Vamos para lá. Obviamente o Novo Testamento estava incompleto. Terminou mais ou menos 400 e pouco antes de Cristo. A última foi Malaquias que o escreveu. Escreveu o livro de Malaquias. Mesmo assim, com o Velho Testamento incompleto, 700 anos antes de Cristo, ou seja, 2.700 anos antes de nós, o que já havia sobre a vinda de Cristo? Cristo, aliás, é uma transliteração do grego Christos, que significa ungido, e do hebraico Messias, ou Messia, que nós chamamos Messias, uma transliteração do hebraico. Então, Cristo é a mesma coisa de Messias, que significa tanto um como o outro termo, ungido. É isto que significa. E nós do português pedimos emprestado o termo Christos e aportuguesamos para Cristo. Mas literalmente seria Jesus ungido, o nome dele. Quando um grego lê na sua língua o nome Christos, ele entende ungido. E poucas vezes nos lembramos disso, de procurar um significado no nome Cristo. Não, Cristo é Jesus. Pronto, sim, mas o que significa? Porque é um título, na realidade. Não sei se você já tinha pensado que o Cristo do Novo Testamento é o mesmo Messias do Velho, o prometido aos judeus. Então eu quero ver com vocês, 700 anos antes de Jesus Cristo, o que a palavra de Deus já existia de uma forma incompleta, já falava sobre o nascimento, a vinda do Messias. Vamos a Adão, Gênesis 3:15. Agora nós estamos indo a aproximadamente 4.000 anos antes do nascimento de Cristo, quando houve a trágica queda do homem. Satanás venceu aquela batalha e conseguiu levar o homem e a mulher ao pecado, quando o pecado então entrou no mundo e contaminou toda a raça humana e separou o homem de Deus.
Deus conversa depois do pecado, Deus conversa com Adão, conversa com a mulher, conversa com o próprio Satanás, na forma de uma serpente. E eu só quero ler o Gênesis 3:15, quando Deus fala com a serpente. Deus falando aqui: porém inimizade entre ti, Satanás, e a serpente, mesma coisa, aqui, e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Entre outras coisas, eu não vou detalhar esta passagem, que aliás é uma passagem difícil. Mas entre outras coisas, Deus diz que haveria uma luta entre o descendente da mulher, Cristo, que seria ferido no calcanhar, mas ele feriria mortalmente o inimigo, Satanás, na cabeça, mostrando então a morte de Cristo. Assim, uma das interpretações muito prováveis é esta, em que aponta então para alguém que seria atacado pelo diabo, bastante ferido pelo diabo, mas não de uma maneira mortal, ou vamos dizer total, porque mortal foi, mas ele voltou da morte. Mas esse mesmo personagem, descendente da mulher, como Jesus é homem Deus, mas homem, esse mesmo personagem iria ferir na cabeça, então iria ser uma ferida mortal contra Satanás ou o diabo, que no caso não é tirar Satanás da existência, porque os seres angelicais e os seres humanos foram criados de uma maneira a nunca mais deixar de existir. Então, quando pensamos em Jesus ferido na cabeça Satanás, não é Jesus detonando uma bomba atômica em cima de Satanás, Satanás deixando de existir. Não, é jogando-o no lago de fogo, onde ele estará ali em sofrimento eterno, em tempos que nunca acabarão, mas absolutamente destruído no sentido de poder, de capacidade de fazer o mal, mas ainda existindo, como os seres humanos sem Cristo vão ser lançados no lago de fogo, aonde Satanás e seus demônios vão perecer eternamente. Quando alguém derrota um inimigo, se aposta dos escravos dele. Assim são nas guerras. Só que quando esse alguém é o Messias, é Cristo, e o inimigo é o diabo, isso implica na liberdade dada pelo conquistador, Cristo, aos pobres miseráveis, oprimidos pelo diabo, e a entrada no reino do conquistador, um reino de justiça, de amor, em que o rei oferece um jugo suave e um fardo leve, como ele mesmo disse. Ou seja, o versículo 15 do capítulo 3 de Gênesis é extremamente importante para a pregação do Evangelho. É a primeira passagem na Bíblia em que surge uma luzinha de salvação para as pessoas. Essa passagem, que saibam, é chamada de proto-evangelho. Proto é primeiro no grego. Então, o primeiro são os prenúncios das boas novas do Evangelho. Assim os teólogos gostam de chamar esse versículo aqui, porque está embutida aqui a vinda de Jesus Cristo. Agora, notem que coisa interessante. Quem primeiro pregou o Evangelho foi o próprio Deus. Se isso aqui é o comecinho do Evangelho, o primeiro pregador do Evangelho, anunciador do Evangelho, foi o próprio Senhor do Evangelho, o Senhor, o autor das boas novas, Deus. Mas o mais interessante, talvez, é lembrar que o primeiro ouvinte do Evangelho foi o próprio diabo, em pessoa. O Evangelho foi primeiramente anunciado para o diabo.
não oferecendo salvação a ele. A Bíblia não dá a menor ideia de que ao diabo e aos demônios que um dia se revoltaram contra Deus é oferecida algum tipo de salvação. Não há a menor brecha para isso nas Escrituras. Mas Deus anunciou o Evangelho como uma condenação, ao mesmo tempo que o Evangelho para o ser humano ele é um oferecimento de salvação e ao mesmo tempo uma, não sei se posso dizer ameaça, mas uma garantia de condenação caso não aceite. Mas a esperança da salvação está contida no Evangelho, cada vez que ele é anunciado para o ser humano, para o diabo, não. Mas o primeiro ouvinte do Evangelho foi o diabo. Apesar de que Adão e Eva estavam ali, e devem ter ouvido também, certamente, e já precisavam do Evangelho para serem salvos de Cristo, mas as palavras de Deus foram dirigidas ao diabo, uma condenação, e ali estava o Evangelho. Então o Evangelho é palavra de salvação para quem aceita e de condenação para o diabo, seus demônios, e para os seres humanos que rejeitam esta mesma pregação. Pulemos 2000 anos na frente. A gente estava 4000 anos antes de Cristo, lá em Adão. Agora vamos para Abraão. Mais ou menos 2000, estou falando de uma maneira muito aproximada aqui as datas. Gênesis capítulo 12, versículo 3. Deus chama Abraão da sua terra, da sua parentela, e manda que ele vá para uma terra que Deus iria mostrar. Eu não vou poder explicar cada passagem dessa em detalhes, que assim a pregação vai demorar muito. Só quero fazer uma viagem no tempo com vocês para ver como esse Messias, como esse Salvador estava prometido antes dele vir. Gênesis 12, 3, Deus falando diretamente com Abraão: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Pule algumas páginas em Gênesis, vamos para o capítulo 22, versículos 17 e 18. O anjo do Senhor agora falando a Abraão, logo depois que Abraão mostrou a fidelidade dele quando ia matando em sacrifício o próprio filho Isaque, e Deus então manda que ele pare e não consumou o sacrifício. Deus vibrando com a fé que Abraão demonstrou. Versículo 15: então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porque obedeceste a minha voz. Agora vamos fazer o que eu acabei de dizer. Vamos lá para Gálatas, em poucos segundos, pulando aqui 2000 anos para frente. E Paulo vai nos ensinar o que significavam essas palavras de Deus para Abraão. Paulo vai interpretar para nós, inspirado pelo Espírito Santo, em Gálatas 3 e 8. Ora, Gálatas 3 e 8, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos. As revelações e promessas que Deus fizera a Abraão de abençoar todas as famílias da terra através do descendente dele, Abraão, Cristo, era como se Deus estivesse pré-anunciando o Evangelho a Abraão. É claríssimo, eu estou repetindo o que Paulo disse em Gálatas. Então,
O evangelho foi prometido a Abraão, ou falado para Abraão. Ele pode não ter entendido os detalhes, mas o fato é que quando Deus, lá em Gênesis 12, diz: Abraão, em ti serão benditas todas as nações da terra, ele está dizendo assim: pelo teu descendente, Cristo, a salvação vai ser oferecida a todos os povos. Isso é o evangelho puro. O que é o evangelho? Boas novas. De quê? Que o Vasco ganhou o jogo? Ou que o deputado tal ganhou a eleição? Ou que o real está mais valorizado? Que boas novas? Que o seu exame deu bom? Boas novas. O evangelho significa anúncio de boas novas, de salvação do que está totalmente perdido nos seus delitos e pecados desde o nascimento do ventre da sua mãe, absolutamente condenado. Não adianta fazer promessa, dar de joelho, dar esmola, atravessar a rua com um velhinho, não adianta, não adianta. Vai para o inferno todo ser humano que nasce, porque já nasce em pecado. Sim, eu entendo, pastor, os seres humanos que nascem em pecado, mas todos nascem em pecado, não há exceção nenhum. Então, as boas novas da salvação é que veio um Salvador, viria um Salvador, no nosso caso aqui das profecias, antes dele vir, olhando agora, vendo para trás, veio alguém com uma notícia absurdamente maravilhosa, espetacular, delirantemente agradável de ouvir. Olha, tem uma maneira de escapar do inferno, aquele mesmo lago de fogo onde será jogado Satanás e seus anjos, o mesmo lago de fogo para onde Satanás vai. Aquela pessoa boazinha, aquela velhinha tão agradável, cabelinho branco, que não faz mal uma mosca, para o mesmo lugar que o diabo vai, ela vai. Mas não minha avó, né, pastor? É ela mesma, a minha. Se continuar no estado em que nasceu, estado espiritual, ou seja, perdida, separada de Deus. Então, a notícia espetacular do evangelho é que está aberta a possibilidade por este descendente da mulher, lá que Deus falou a Satanás, que é o mesmo descendente de Abraão, a quem Deus falou ao patriarca, 2000 anos depois, o mesmo, tudo apontando para o nascimento desse mesmo personagem, Jesus Cristo, Jesus ungido. Fantástico isso. Vamos a 1500 antes de Cristo, avançando então 500 anos, a gente estava com Abraão, vamos para Moisés, Deuteronômio capítulo 18, versículos 15. Vou ler algumas características do Messias. Deuteronômio 18, versículo 15. Estamos a 1500 anos antes de Jesus Cristo nascer. Aproximadamente. Deuteronômio 18, versículo 15. O Senhor teu Deus te suscitará um profeta no meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim. A ele ouvirás. Pule para o versículo 18 e 19. Suscitar-lhes-ei um profeta do meio de seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Olha o peso desse profeta. De todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. Quem é este personagem? Aí chega um judeu e diz assim: é o povo de Israel como um todo.
Ou é o Messias que ainda não chegou. Um judeu, obviamente, não convertido. Aí vem a Bíblia e diz quem é esse personagem. Querem ver quem é esse personagem? Não porque eu estou dizendo. Atos, capítulo 3, versículo 22, vai dizer precisamente quem é esse personagem. Pedro respondeu, inspirado pelo Espírito Santo, pregando no templo, um discurso totalmente cristológico, absolutamente concentrado em Cristo, desde o início do discurso dele. Eu vou ler só um pedaço. Diz assim, Atos 3, 22 a 23. Disse, na verdade, Moisés, é Pedro falando, depois da vinda de Cristo, morte, ressurreição, retorno ao céu. Disse, na verdade, Moisés, ele está citando a nossa passagem de Deuteronômio 15, de 1500 anos antes de Pedro falar aqui. O Senhor Deus vos suscitará dentre vós e dentre vossos irmãos um profeta, mesmas palavras, estão vendo aí, semelhante a mim. Moisés dizendo, a ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Acontecerá que toda alma que não ouvir a este profeta será exterminada do meio do povo. Está falando de Jesus Cristo. Leia o contexto. Então, o Messias prometido seria um profeta. O profeta de Deus. Houve muitos profetas, mas ele era o profeta de Deus. O que diferencia Jesus dos outros? É que Jesus Cristo, ele veio do próprio Deus, tinha a essência do mesmo Deus. E o que ele disser é o mesmo Deus falando. Os profetas eram porta-vozes de Deus. Jesus, podíamos dizer que ele é um porta-voz, mas a expressão logos, utilizada para ele como o verbo de Deus, ele era muito mais do que só um porta-voz, como Isaías era, nos momentos em que Isaías estava tomado pelo Espírito Santo para falar os oráculos de Deus. Jesus era completamente diferente, porque ele era o próprio Deus, ele era a expressão exata de Deus. O que ele falava era Deus falando. Sim, ele era enviado por Deus. Sim, ele era um profeta de Deus. Sim, ele veio com uma missão. Tudo isso. Então, ele tem alguns pontos em comuns com os profetas, mas é muito superior a Isaías, Jeremias, porque eram homens, inclusive, não inspirados o tempo todo. De jeito nenhum. Eram homens como nós. Apenas quando eram tomados pelo Espírito Santo, ou para falar ou para escrever, aí eles estavam dizendo palavras inerrantes. Mas na vida deles eram homens pecadores, homens falhos. Elias era um homem falho, todos eles. Jesus Cristo, nunca. Então ele é o profeta que haveria de vir. 2 Samuel, capítulo 7, versículo 13, vou tocar num outro ponto importante da pessoa de Jesus Cristo, aqui um outro ofício dele, além de profeta. 2 Samuel, capítulo 7, segunda parte do versículo 13. Vamos ler o versículo 13. Este, falando de Cristo, vejam o contexto depois, não vou ter tempo para examinar isso tudo. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu o quê? Reino. Então, esse mesmo personagem, o Messias prometido a Satanás na frente de Adão e Eva, a Abraão 2000 anos depois, que seria profeta, agora estamos vendo, ele seria também rei, a mesma pessoa, o mesmo prometido. Vamos a Salmo 110, com Davi, 1000 anos antes de Cristo. Salmo 110, versículo 4, que diz assim:
O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, se formos para Hebreus, que eu nem vou, vai ficar claramente provado que está falando aqui, não de Davi, que escreveu o Salmo, mas apontando para alguém que seria um sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e Hebreus explica tudo isso lá que eu não vou explicar aqui. Esse sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, seria exatamente o mesmo Jesus Cristo. Profeta, rei, sacerdote, tudo isto de 700 anos antes dele para trás. Todas essas profecias que eu estou lendo aqui. Salmo capítulo 2, versículos 1 e 3. Outro dado sobre o mesmo personagem. Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Estou em Salmo 2 e 1. Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu. Se você soubesse ler hebraico, lá estaria Messias. Estaria não, está. Pode pegar a Bíblia hebraica, o Velho Testamento que é hebraico, está lá. A palavra Messias. É exatamente ela. E você vai para o grego, na Septuaginta, que é uma versão em grega do Velho Testamento, você vai ver lá Christos, aqui. Mesma palavra. O Salmo diz que este Messias que viria um dia anunciando salvação para os judeus em primeiro lugar e para os gentios, abençoando todas as famílias da terra, ele seria perseguido, hostilizado pelas nações de uma maneira geral. Tratado com violência. Rompamos os seus laços, sacudamos de nós as suas algemas, aqui no versículo 3. Só um toque que eu estou dando para mostrar uma característica da forma como esse personagem seria tratado quando viesse ao mundo. Salmo 22 ainda, Davi, novamente, mais ou menos 1000 anos antes de Cristo. O famoso Salmo 22, que dá vontade de ler inteirinho, de tão belo que ele é, mas eu vou ler apenas alguns versículos falando do Messias. Versículo 1. Deus meu, por que me desamparaste? Lembram? Palavras que ele literalmente citou na cruz, 1000 anos depois. Por que me desamparaste? Por que se acham longe de minha salvação as palavras de meu bramido, ou seja, desamparado e angustiado sem a própria presença do Pai durante um certo momento na cruz. Versículo 6. Mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens, desprezado do povo, se sentindo totalmente desprezado, diminuído, rejeitado naquela cruz. Versículo 10. A ti me entreguei desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe. Tu és, meu Deus, confiança e total dependência ao seu Pai Celeste. Quantas vezes ele falou do amor, da dependência, do carinho que o Pai tinha com ele, e da paixão que ele tinha pelo Pai, que ele era o enviado do Pai, tudo que o Pai mandou fazer, ele fazia também. Falou muito disto. E aqui, 1000 anos antes dele vir, através da pena de Davi, o Espírito Santo disse assim: coloque aí o que o Messias vai dizer daqui a 1000 anos, ou vai fazer, ou vai agir. Impressionante isto. Versículo 11: não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima e não há quem me acuda. Sentindo só, absolutamente abandonado naquela cruz. Versículo 22 é gostoso. A meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio
da congregação, o momento de glória do Messias após a sua angústia na cruz, sua morte. Depois, quando ele ressurgiu e retornou aos céus. Vamos ver esse aspecto também dessa alegria dele logo a seguir. Salmo 16, versículo 10. Davi ainda. Salmo 16 e 10. Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Isso aponta diretamente para a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Está citado no Novo Testamento esta passagem. Se eu fosse a cada um explicar, ia demorar muito. Estou concentrando então. Eu estou usando passagens usadas pelo Novo Testamento e explicando. Não é uma interpretação minha pessoal. O próprio Novo Testamento interpreta essas passagens do Velho para Jesus Cristo, o Messias. Então fala aqui da ressurreição dele. Agora vamos ao nosso Isaías. Começamos com Isaías, né? Mateus 1, citando o que aconteceu com José, que teve um sonho com o anjo, e o anjo citou literalmente Isaías. Então estamos agora a 750 a.C., mais ou menos. Isaías 7,14. Que foi a passagem citada exatamente pelo anjo. Isaías 7,14. Porquanto o Senhor mesmo vos dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Aí, 700 anos depois, José está dormindo, morto de triste, porque a noiva dele está grávida, virgem e grávida, teve problema aí no meio, teve traição, óbvio, infidelidade, óbvio aos olhos dele. Vou deixar essa mulher, não é digna de mim. Ali tem um sonho. Aí diz: José, está escrito na palavra de Deus que uma virgem ia ter um filho. Como é? Está escrito há 750 anos que uma virgem teria um filho. É a tua virgem, a tua noiva. É ela, José, está se personificando precisamente na pessoa daquela moça. Maria, tua noiva, é ela que está virgem. Tu pensavas que era o quê? Esta profecia era uma mulher virgem que ia ter um filho, pois é a tua. Aí ele acorda absolutamente e obviamente abismado. Você não vai deixar a coisa nenhuma, José. Muito ao contrário. Tua mulher foi escolhida com uma grande honra da parte de Deus. Você vai estar com a sua mulher, sim. Não pode ter uma mulher mais bem-aventurada nesta terra do que Maria, que Deus escolheu para ser a mãe do grande Messias que viria, profeta, rei, sacerdote, filho de Deus, o próprio Deus que viria. Fantástico isso. Isaías ainda, capítulo 50, versículos 6 e 7. O mesmo Isaías, que apontou para uma virgem que nasceria séculos depois, ele descreve o sofrimento do Messias como Davi tinha descrito já, como nós lemos no Salmo 22. Versículos 6 e 7, apenas rapidamente. Agora é impressionante que é como se fosse o próprio Messias falando. Ofereci as costas aos que me feriam e as faces aos que me arrancavam os cabelos. Não escondi o rosto aos que me afrontavam e me cuspiam. Absolutamente exato como aconteceu com ele, conforme os evangelhos. 52 e 14, ainda em Isaías.
Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que aos outros filhos dos homens. Capítulo 53, o próximo, versículo 3. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Vamos ao 7. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Versículo 9. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. 750 anos estava sendo dito que ele ia sofrer muito e ter um comportamento manso durante a sua estadia na terra, especialmente, claro, durante as horas críticas e agudas do seu padecimento no julgamento e na cruz. E no versículo 9 lemos: esse personagem não teria pecado, que seria rei, profeta, sacerdote, o Salvador, não teria pecado. São pontos básicos da salvação que Cristo trouxe em pleno Velho Testamento. O Evangelho é anunciadíssimo muito antes dele vir. Aí eu acho gostoso os versículos 8 a 12 do mesmo capítulo 53, terrível, que fala do sofrimento dele até sendo cuspido e maltratado e desprezado terrivelmente. A coisa muda, versículos 8 em diante. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou, porquanto foi cortado da terra dos viventes. Olha a morte dele aqui. Por causa da transgressão do meu povo, ele foi ferido. A ideia da substituição. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, já li isso aqui, que não foi encontrado nenhum dolo na sua boca, versículo 10. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. Ressurreição. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Um reino eterno aí. Aí o 11. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma, do seu sacrifício, e ficará satisfeito. Muito gostoso isso. O meu servo, o justo, com seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos pecadores, os transgressores, intercedeu. Então ele morreria pelos pecados dos homens, e depois muito se alegraria pelo penoso trabalho da sua alma. Ele comprou a salvação com o seu sacrifício. O último versículo a ser lido, Miqueias 5 e 2, uma famosa passagem que fala de onde ele nasceria. Miqueias depois de Jonas, antes de Naum, mas eu posso ler, já estou lá. Diz assim: e tu, Belém Efrata, a cidade de Belém, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti, Belém, de ti me sairá o que há de reinar, olha o rei, em Israel,
e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade, ou seja, não tem nem a origem, porque ele sempre existiu. Então o que haveria de reinar em Israel, e sem início de existência, nasceria precisamente em Belém de Judá. Sabe quando é que Miqueias escreveu? 700 anos antes de Cristo. Então tudo isso estava previsto séculos antes dele nascer. Muitas gerações de judeus esperaram sucessivamente pela vinda do Messias tão prometido. E ele não chegava. 700 anos antes de Cristo, 600, 500, 400, Malaquias ainda escreve a sua profecia lá, e para o Novo Testamento, o Velho Testamento ser produzido, aí tem um período de silêncio divino de 400 anos, aí começam a chegar rumores meio esquisitos. Isabel, uma senhora já idosa, estéril, que sofreu querendo um filho e não conseguiu, engravidou. Como é? Isabel, aquela mulher do sacerdote Zacarias, ela mesma engravidou. Não, você está brincando. Não, ela está grávida. Esquisito. E outra coisa, o marido dela ficou mudo, de repente. Mas assim, ele foi dormir, acordou mudo? Não, ele estava no templo, realizando lá o sacrifício, no turno dele, e entrou falando e voltou mudo. Alguma coisa muito esquisita com ele lá. E logo depois a mulher dele engravidou. E o filho dele, ou deles, foi referido no próprio texto lá do Evangelho, que eu não vou ler, que ele iria habilitar para o Senhor um povo preparado. O filho de Zacarias, Isabel, João Batista, seria chamado de profeta do Altíssimo, e que ele prepararia o caminho do Salvador. Que personagem estranho que está chegando aí, esse João, que o pai, logo depois de voltar a falar, disse, o nome dele vai ser João, que não tinha esse nome nem na família, acharam esquisito também, tudo era esquisito ali. Aí vem uma jovem, novinha, virgem, comprometida com um homem chamado José, carpinteiro, mas virgem, e engravida, depois de receber a visita de um anjo. E o marido que ia deixá-la desiste, porque também recebeu uma visita de um anjo, só que em sonho, e esse anjo ainda citando o Velho Testamento. Não estava escrito que uma virgem conceberia? E Maria fica grávida mesmo, e todo mundo vendo a barriguinha dela crescendo, como tem alguns aqui no nosso meio, a barriguinha crescendo. Grávida para valer. Maria. Muito esquisito. Os pastores no campo, uma bela noite, recebem a visita de um anjo, dizendo que naquele mesmo dia havia nascido em Belém. Ah, que coincidência! Belém, Belém, eu já li isso em algum lugar. Belém, pois é, está escrito há 700 anos, só 700 anos, por um tal de Miqueias, que em Belém, uma cidadezinha ridiculamente pequena, que nem figura entre as milhares de Israel, ninguém sabe nem onde é direito esse tal de Belém, pois lá iria nascer o que iria apacentar as ovelhas de Israel. Aí estão lá esses pastores no campo, e aparece um anjo e diz, ora, naquele lugar nasceu hoje, Miqueias foi cumprido hoje, exatamente hoje, pessoal. Os pastores lá no campo. Aí não acabou não, vem um coral celestial, um coral de anjos, cantando, louvando a Deus, para pastores no campo, homens humildes, simples, certamente iletrados. Aí tem o privilégio de assistir um coral de anjo. Tudo muito diferente, muito espetacular, fora do normal. E eles creem.
em vez de dizer tinha alguma coisa na nossa bebida. Porque não, tu viu o que eu vi? Vi. O anjo depois do coral, vi. Tu também viu? Vi. Não pode. Nós não estamos embriagados. Estamos aqui trabalhando. Detalhe, uma vontade enorme no coração deles de sair correndo, não sei com que eles deixaram as ovelhas, coitadas. Eu sei que se mandaram para Belém, que era pertinho de Jerusalém, para ver a tal criança recém-nascida. E detalhe, dizendo que aquela criança era o Messias, que havia sido prometido, que era também um Salvador e que era também um Senhor. Só essa frase dá aí muita pregação. Fantástico. Fantástico. Aí alguns dias depois, levam o bebê, José e Maria levam o bebê ao templo para apresentá-lo a Deus. Aí tem um homem lá, chamado Simeão, um ancião respeitado do povo, que gostaria de não morrer, enquanto não visse o Messias. Aí ele vibra, exulta e profetiza com palavras belíssimas, que ele estava pegando nas mãos, finalmente, que ele podia morrer agora, porque pegou no Messias, bebezinho de poucos dias. Ana, uma profetisa que vivia lá no templo, também reconhece que o Messias chegara, os dois, Simeão e Ana, um ao lado do outro. E ali estava então Jesus nascido. Claro que assim como Simeão e Ana ficaram cheios de gozo, além de obviamente Zacarias e Isabel e a própria Maria e José, muitíssimos judeus vibraram também, e começou a correr Israel todo a notícia. Eram profecias antiquíssimas e muito valiosas, que estavam sendo finalmente cumpridas essas profecias diante dos olhos deles. Pena que muitos desses judeus se decepcionaram ao longo do ministério do Messias, de Jesus, porque esperavam um Messias político, agressivo, em termos militares, que os livrasse do jugo dos romanos, livrasse imediatamente naquela própria época ali, e viram em Jesus um comportamento totalmente diferente disto, não entenderam e ficaram profundamente decepcionados ao ponto de matá-lo. Mas muitos, como Simeão e Ana e Maria e José e Isabel e Zacarias, compreenderam quem era Jesus Cristo e se tornaram discípulos dele. Então, seja como for, eu quero enfatizar a vibração dos judeus fiéis pelas profecias cumpridas. Aí alguém pode pensar, se eu estivesse lá também, se fosse fiel a Deus, eu teria vibrado também, como eles vibraram, por uma fé que Deus colocou nos seus corações. Mas que pena que esta vibração ficou limitada para os que estavam lá, assistiram isso, viram isso, e a gente hoje não tem muito com o que vibrar, porque está tão separado do tempo, 2000 anos atrás, e eu discordo profundamente deste raciocínio, e é uma lição que eu quero extrair desta pregação. Nós podemos e devemos vibrar hoje intensamente com o fato de que as profecias foram cumpridas, e que o fato de você não estar lá na época em que ele veio ao mundo não diminui em nada o valor daquelas profecias que apontavam para ele. Primeiro, porque serve para mostrar que a Bíblia é infalível, palavra de Deus. 4.000 anos antes, 2.000 anos antes, 7.000 anos antes no caso de Davi, depois 750 no caso de Isaías, depois 700 no caso de Miqueias. Estamos citando apenas alguns profetas. Então a Bíblia é infalível, promete, cumpre. Pena
que nós pouco nos admiramos com isto, porque nós já nos acostumamos, desde criancinhas, ouvindo essa história, e não conseguimos mais, é difícil tirar do coração, mesmo uma exultação, uma atitude de pasmo diante disso, como certamente ficaram boquiabertos os pastores, e antes deles Zacarias, Isaías e Maria, cada um no seu tempo. Que coisa! Esse deslumbramento, infelizmente, tem fugido do nosso coração, da nossa mente. E uma outra coisa que essas profecias nos ensinam, sabe o que é? É que há muitas profecias sobre a segunda vinda de Cristo. Eu nunca contei, mas houve gente que já contou e disse que há mais profecias sobre a segunda vinda dele do que sobre a primeira. Estivemos aqui lendo várias profecias sobre a primeira vinda, mas há mais ainda sobre a segunda vinda. Não precisa ser muito lógico na sua cabeça, nem um gênio, para entender que o cumprimento exato de um grupo grande de profecias antiquíssimas, esse cumprimento dá um aval de que profecias que apontam para uma segunda vinda do mesmo personagem também serão precisamente cumpridas. Pena que eu não vou, já estou encerrando, não tenho condições aqui de explicar os detalhes desta segunda vinda. Mas ele vem pela segunda vez de maneira bem diferente do que veio na primeira. Mas mais dois motivos ainda mais ricos que nós deveríamos vibrar com essas profecias. Primeiro é que elas mostram detalhes da vida de Cristo. Elas nos revelam algumas facetas que até mesmo o Evangelho se enriquece quando nós lemos coisas do Velho Testamento de século antes falando dele. Como Isaías 53, é como se, e Salmo 22, escrevendo ele na cruz, e até ele mesmo falando no caso de Salmo 22, ele próprio falando. Os evangelhos não falam isso. Então, nesse aspecto, Salmo 22 é mais valioso do que o evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João. Em que aspecto? No que Cristo pensou na sua mente enquanto estava na cruz. Os evangelhos não comentam o que ele falou, as famosas 7 frases na cruz, mas Salmo 22 fala do que ele pensou, do que ele sentiu dentro do seu coração. Absolutamente incalculável o valor disto. Se isso não desperta em você coisa nenhuma, ou em mim, mesmo sendo crentes, e já conhecendo a história do Natal, desde que nascemos, coitados de nós, porque estamos perdendo motivos de verdadeiras delícias espirituais, nos lembrando dessas coisas. E outro motivo mais importante ainda do que o seu comentado, o motivo da vinda deles está escrito nessas profecias que eu falei: possibilitar a salvação e as consequências sobre os homens, salvação para quem iria aceitá-lo. E lembra lá do Salmo 2, condenação para quem iria rejeitá-lo. Motivo e consequências dessa vinda. Infelizmente, Natal, quando você fecha os olhos, é vermelho, Papai Noel, gordo, contratado por um shopping, bolas bonitas, árvores lindas, piscando, presentes. E também tem uma certa referência a Cristo. Certo. Porque lá alguém ainda fala de Jesus Cristo. Mais uma festa no calendário, festa bem especial para a chamada cristandade. Mais um motivo para presentes, reuniões. Acham bonitinho falar em Jesus, bonitinho, é charmoso. Falar em paz entre os povos,
gostam muito, não têm a menor ideia do que significa, mas os que falam, usam o microfone, se escrevem no jornal, as autoridades que mandam uma mensagem para o povo, tá? Pode olhar, fraternidade universal. Vão na internet e vão ver os discursos das autoridades dos países chamados cristãos, que é tudo por aí, sabem nem o que estão dizendo, com esse negócio de paz entre os povos e fraternidade universal, mas é bonito, é de bom tom falar em Jesus, o espírito do Natal, o espírito natalino, e haja Papai Noel, e duende, e rena, tudo isso é espírito natalino, não tem nada a ver com nada, em termos de escrituras. Não aproveitam o que de melhor o Natal pode proporcionar para quem não tem salvação, ou seja, para todo mundo que continuou da maneira que nasceu, ou seja, buscar a salvação que Jesus Cristo veio trazer. Para isso o Natal serve em primeiro lugar para aqueles que não têm Cristo ainda. Aproveite para entender o que Jesus veio fazer ao mundo, e se quiser não abra nem o Novo Testamento, fique só no Velho, como nós ficamos hoje, e receba uma aula de Jesus Cristo antes dele vir. A aula não é minha não, uma aula do Velho Testamento eu estou dizendo, claro. Então quero terminar sugerindo aos que não têm uma salvação em Cristo ainda, que não desperdice mais o Natal só pensando em festas e presentes. Tudo bem com as festas, com as oportunidades de ver os familiares que vêm de todos os lugares, tudo bem com as árvores lindas que enfeitam a cidade. Eu também acho bonitas as árvores, tiro fotos, coloco no site, acho bonito, acho lindo. Eu não chego ao ponto de dizer isso aqui tudo é paganismo, é anticristão. Não, eu não vou até aí. Por quê? Porque de fato, se na origem é paganismo, que é, mas já diluiu-se na cultura geral. Não creio que alguém olhe para o velhinho gordinho lá no shopping vestido de Papai Noel e cometa um ato pagão no seu coração, algum tipo de reverência àquela personagem, ou quando vê um coelhinho, que às vezes o coelho também aparece no Natal, mas na Páscoa também, e é meio misturado, mas não creio que alguém está pensando no que originou, num culto pagão, coisa assim. Não, simplesmente está dentro da cultura onde nasceu e dá presente o dia de Natal. Não vejo um mal nisso em si, e nem que isso leva ainda mais as pessoas a serem afastadas de Deus. Então, não creio. Eu apenas lamento a confusão. Essa confusão é lamentável, sim, que se faz. Mas melhor do que taxar tudo isso de paganismo e ter ódio de tudo que se relaciona a Natal, melhor é curtir a parte cultural de dar presente, ver as luzes e tudo, mas de uma maneira sábia, não tola e não insensata, como a maioria das pessoas fazem, que é ficar só nisso mesmo, só nos velhinhos gordos, só no nome de Jesus nos cartões e nas mensagens de televisão, para vender mais, ganhar mais do seu dinheiro. Um comércio, tudo misturado. Tire aí o que não presta, fique com a parte familiar, social, agradável que seja, mas o quente, o importante é você não procurar entender o que é de fato o tal deste Natal. Para que ele veio, Jesus Cristo, a este mundo, da onde então obviamente originou-se o Natal. Fiquem a minha sugestão, você que não tem Cristo, beneficie a sua alma nesse próximo Natal, procurando entender de fato o que é isto. E nós, irmãos em Cristo já salvos, não restringirmos o nosso Natal só a ouvir a pregação do pastor, que todo ano fala no Natal de alguma forma, e também os presentes e as festas. Ótimo, vamos nos ver, nos abraçar, tudo bem, mas aprofunde um pouco
Leia de novo essas passagens que falam da vinda de Cristo. Tire um tempo para se concentrar no que significa para você o nascimento do Senhor Jesus Cristo. Para você que já é salvo, que já conhece tudo isso que eu li aqui. Conhece, mas não medita nessas coisas. Não renova a sua alma com esses pensamentos que fazem bem. Paulo disse que não era ruim escrever as mesmas coisas às vezes. Repetia, mas faz bem. Muita coisa que nós aprendemos é na base da repetição. E espiritualmente isso vale também. Repetição de coisas que nós já sabemos. Isso lava o que há de ruim dentro de nós e nos renova, nos ajuda a crescer em Cristo e a vibrar mais com o nosso Deus e a louvá-lo pela promessa que Ele fez do nascimento, a vinda do Messias e o cumprimento dela. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pelo que foi dito, que o Teu Espírito Santo nos ajude a entender essas coisas e vibrar mais com elas dentro do nosso coração. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.